E aí, o que pensam os analistas, os entendidos nesse assunto, sobre as eleições americanas e a repercussão, claro, do debate da ABC News? A gente conversa agora e estamos com a presença de Américo Martins também para participar da entrevista. Nós estamos com o professor de Relações Internacionais, Sidney Leite. Professor, muito obrigada pela gentileza da presença. Já quero começar lhe ouvindo sobre qual a temperatura na sua avaliação quando a gente fala sobre comparativo. No seu olhar, alguém se saiu melhor? Alguém conseguiu roubar mais a cena? Queremos te ouvir. Bem-vindo. É um grande prazer conversar com você, Elisa, e com o Américo. A minha avaliação é uma avaliação, inclusive, com base em estudos de debates anteriores, né? Eu também tenho formação de historiador, de que foi um debate muito equilibrado. Os dois candidatos tiveram um bom desempenho, disseram aquilo que, enfim, pretendiam dizer ao seu eleitorado já, digamos assim, convicto, que votará ou em Trump ou em Kamala, e ambos, do seu jeito, tentaram conquistar aí os 15% do eleitorado que está indeciso. Então, eu penso, né, que foi um debate onde nós não tivemos assim um candidato, né, ou a candidata que teve uma vitória esmagadora sobre o outro, como nós tivemos no passado. Por exemplo, Kennedy sobre Nixon, como nós tivemos Reagan sobre Walter Mondale, podemos pegar Bill Clinton sobre Bush, o pai. Isso não aconteceu ontem, né? Foi um debate que os dois candidatos, me parece que se saíram bem, a Câmara se saiu muito bem, e o Trump, ele se saiu melhor do que no debate que teve com o Biden, porque todo o foco ficou em Biden, né, que foi muito mal, mas o Trump também não foi bem naquele debate, né? Então eu respondo objetivamente a sua pergunta dizendo que houve um equilíbrio ali, né? Um tug of war, né? Um cabo de guerra bastante equilibrado. Américo Martins também está com a gente aqui na conversa. Professor, vou lhe pedir uma gentileza de afastar um pouquinho o microfone aqui da sua... Não, o microfone mesmo aqui. Isso, porque ele está dando um pouquinho a gente chama de puff. Vamos ver se agora melhorou, tá bom, professor? Mas obrigada pela gentileza. Mas, de todo modo, estamos conseguindo ouvir-te, tá bom? Tá tudo bastante compreensível. Américo Martins. Professor, concordo com a sua análise. Em primeiro lugar, queria lhe agradecer pelo tempo e a disponibilidade de estar aqui discutindo esse assunto com a gente. Eu concordo com essa sua análise de que o debate foi muito equilibrado e eles conseguiram falar bem para os seus devidos públicos. Mas o senhor mencionou um ponto importantíssimo aí, que são aqueles eleitores indecisos, os que no final das contas vão decidir essas eleições, muito provavelmente por margens muito pequenas. Na sua opinião, quem foi melhor em relação a esse eleitor que ainda não decidiu em quem votar? Américo, essa pergunta é muito, muito importante, né? Nós temos aí um número mágico de indecisos, no plano nacional 15%, e nos 6 estados, que são chamados estados pêndulos, também gira em torno de 15%. Para o nosso espectador e espectadora ter uma noção, eu venho acompanhando essas pesquisas desde janeiro. Nós tivemos alguns terremotos nessa campanha, né? O primeiro terremoto foi a tentativa de assassinato de um dos candidatos, no caso Trump, e depois o outro terremoto, a renúncia de Biden à sua própria candidatura. E os dois episódios não tiveram um impacto muito significativo na mudança das pesquisas eleitorais. Eu levo em consideração especialmente a média de todas as pesquisas, porque nós temos muitas pesquisas nos Estados Unidos. Essa média teve oscilações, ora favorável a Trump, ora favorável primeiro a Biden, depois, e especialmente a Kamala Harris, né? Então, me parece que o debate de ontem não terá um grande impacto na conversão desses 15% de um lado ou para o outro lado, né? O debate, até por esse equilíbrio que, na minha avaliação, né, eu detectei. É claro que os próximos dias podem contrariar a minha perspectiva, né? Mas me parece que
os dois lados não foram plenamente convincentes para converter maciçamente esses 15%, né? Sedimentando o debate em blocos, eu diria que a Câmara foi muito bem na questão do aborto, com posições bem claras, firmes. O Trump sempre muito vacilante falando desse assunto. Historicamente, ele tem posições ambíguas, né? Uma contradição na própria chapa, ele tem uma posição, o seu vice, o J.D. Vance, tem outra posição, mas o Trump foi bem na economia. E na minha avaliação, a área que eu sou especialista em relações internacionais, ele também foi muito incisivo, o eleitor gosta dessa visão. A gente está falando do eleitor americano, né? Essa visão um pouco herança do Velho Oeste, né? Eu vou fazer, eu vou ligar, eu vou acabar com a guerra, né? Então, até nesse aspecto, e também o Trump, uma leve vantagem do Trump em relação à economia, isso as pesquisas que mostram. Então, eu diria que a eleição está equilibradíssima, como poucas vezes eu acompanho as eleições desde 72, não me lembro de uma eleição tão apertada, e uma avaliação bem pessoal. O dia D vai ser o dia da própria eleição. Quem conseguir galvanizar o apoio dos seus eleitores e levar esse eleitor para votar, ele deve vencer, porque o voto não é obrigatório, né? Então, eu penso que o debate não vai ter essa repercussão significativa de converter esses 15% indecisos para um lado ou para o outro. E isso acaba acrescentando um tempero a mais, né, professor? Porque existem as pesquisas de intenção de voto, mas você não tem como garantir que essas pessoas vão votar ou não. Professor, mais uma pergunta para o senhor, por favor, porque Donald Trump disse assim, por que eu deveria fazer outro debate? E aí a Câmara disse, queremos outro. E aí ele se posicionou como se, então quer dizer que ela acha que não foi muito bem, que precisa de outro. Ou seja, ele saiu com essa sensação de que ele foi muito bem no debate. O senhor avalia que esse debate pode colocar a Kamala Harris numa condição maior ou melhor que Donald Trump? Ou nós seguimos exatamente com esse cenário de muita divisão nos Estados Unidos? Para quem for votar, né, visto que não é obrigatório. Não, esse debate foi muito importante para a Kamala Harris, né? Porque pela primeira vez ela estava debatendo de fato como candidata, ela já participou de outros debates, ela é uma excelente oradora, ela tem um inglês impecável, né? Curiosamente, isso às vezes age contra ela, né? O Trump explora, né, dizendo que ela fala uma linguagem que só os acadêmicos e Washington entende, ela não fala a linguagem do povo, né? Então, mas para ela foi muito bom. Primeiro que ela debateu com o Trump, né? No mesmo nível, né? Ela se mostrou preparada para lidar com os grandes desafios. Eu penso que um novo debate seria muito bom para os dois, não é? Porque nós temos aí esses 15% de eleitores que poderão, num debate em que um se saia melhor do que o outro, mas o Trump aposta em reviver o cenário de 2016, quando ele também enfrentou uma candidata mulher, né? E venceu, surpreendendo, inclusive, os especialistas, né? Mas as eleições têm as suas especificidades e particularidades, né? Nós temos 6 estados que vão decidir essa eleição. Não por acaso, Elisa, o debate ontem foi na Pensilvânia. Pensilvânia é um estado importantíssimo, porque tem um número significativo de delegados, né? E a Pensilvânia, junto com Michigan e a Geórgia, quem vencer nesses 3 estados está eleito presidente, porque os outros estados, né, a gente já tem a eleição definida, né? Então todo o foco dos 2 candidatos será nesses 6 estados, especialmente esses 3 que eu falei. A Geórgia, onde as pesquisas de hoje dão uma levíssima vantagem. Quando eu falo levíssima, é 0,2, 0,3 para o Trump, né? Na Pensilvânia,
para o nosso espectador ter uma noção, nós temos um empate, mas um empate mesmo. Né? Eles chamam de tier, né? Um laço. Os candidatos são completamente empatados, não é um empate técnico, é um empate real. Eles têm o mesmo número de intenções de voto. Né? E um outro estado importante é Michigan, onde a gente teve um pequeno descolamento da Kamala Harris. Né? Então, eleição extremamente imprevisível. Extremamente imprevisível. Não me recordo de uma eleição tão apertada, não é, como essa. Nós temos menos de 60 dias para o pleito, né? Mas é como eu digo, 60 dias, 30 dias é uma eternidade quando nós falamos de eleições. Novos fatos podem aparecer, mas a gente olha no horizonte e não consegue identificar aí um descolamento, uma tendência que te possibilite afirmar que um ou outro candidato vencerá. Professor, sensacional, hein? Poder ouvir-te e trazer todas as suas impressões. Acabamos de conversar com o professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Sidney Leite. Obrigada, professor. E disseste também que és historiador, então obrigada duplamente, hein, pela sua entrevista.